Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Vanessa Brolo e agradeço sua companhia e audiência. Muitos pacientes enfrentam consequências graves por causa do coronavírus. Para eles, os problemas não acabam quando o vírus some do organismo. A fisioterapia tem um papel muito importante na reabilitação do paciente depois da infecção pelo coronavírus. Através de técnicas e exercícios, o paciente melhora a qualidade de vida. Como a doença pode deixar sintomas e sequelas de longo prazo, a reabilitação é contínua. Para saber quando procurar orientação profissional, é preciso ficar atento. Todas aquelas pessoas que tiverem sequelas pulmonares, alteração na oximetria de pulso, que varia muito, às vezes a pessoa está lá medindo, às vezes está lá em 94, 93, 92, às vezes está lá em 97, então a gente recomenda procurar um profissional, um fisioterapeuta, né? Falta de ar frequente, cansaço excessivo, às vezes não consegue andar daqui até ali na porta, que já sente um cansaço extremo. Pacientes que foram internados podem sair do hospital com sequelas neurológicas, musculares e cardíacas, além de dores nas articulações. A lista dos problemas é bem variada. A cefaleia, que é a dor de cabeça, dor muscular, ou muitas pessoas, após contrair o Covid, relata dor nas articulações, dor nas costas. Então, isso é muito comum do Covid. A vertigem, fraqueza muscular, fadiga, falta de coordenação, hemorragia, trombose, pode também causar convulsões, depressão, pode causar o AVC, que é o mais comumente conhecido como derrame. Aqui nessa clínica de fisioterapia em Rio do Oeste, por exemplo, eles já atenderam alguns pacientes que tiveram sequelas por conta da Covid-19. Entre eles, um caso mais grave chamou a atenção de um homem que ficou internado 60 dias na UTI em decorrência da doença. Eu comecei com ele no atendimento domiciliar, chegando na casa dele, ele estava na cadeira de rodas e ele não conseguia nem erguer o dedo da mão. Ele não conseguia, ele perdeu totalmente a força muscular dele. Hoje já faz o quê? Uns 4 meses que ele recebeu alta, ele já consegue correr, ele já consegue erguer o braço, ele já consegue fazer tudo sozinho. Claro, tem ainda algumas alterações que vai ser corrigida com o passar do tempo, mas comparado ao que ele estava, ele se recuperou muito bem. E no caso da Ômicron, a variante mais presente da Covid-19 nos últimos meses. Essa fisioterapeuta ressalta que, por enquanto, os estudos apontam que os efeitos da cepa são mais superficiais no organismo. Então, o que se sabe hoje e o que se vê até pelas quantidades de aumento do Covid, né, é que ela afeta mais a via aérea superior. Então, o que isso quer dizer? Que não afeta tanto a parte pulmonar, onde evita a pessoa de ir para uma UTI ou ficar em estado grave. Então, a parte superior, o que a pessoa sente? Às vezes, dor de garganta, dor de cabeça, um pouco de falta de ar, coriza, mas são sintomas leves que não precisa de uma internação. São dados, então eles estão estudando ainda. Além da nova variante Ômicron do coronavírus e da gripe influenza, a dengue também é uma preocupação. Para evitar mais problemas, os agentes de saúde de Fortaleza estão trabalhando para alertar sobre os riscos de contaminação e também acabar com os focos do mosquito Aedes aegypti. Assim como a pandemia de Covid-19, as arboviroses também estão atacando. Dengue, zika e chikungunya, que se aproveitam do período de chuva para se multiplicarem. Esse é um momento muito oportuno, gente, tá? Para a gente fazer bem o dever de casa, para que nesse momento que começou a nossa quadra invernosa, começou as chuvas, nós não tenhamos aumento no número de casos dessa doença, né, das arboviroses. Bairros onde o índice de infestação é alto recebem ações de prevenção e o trabalho preventivo se justifica. Segundo o último boletim epidemiológico, foram notificados mais de 32 mil casos de dengue em todo o estado, mais de 14 mil só em Fortaleza. Dados desse ano, 21 mortes em todo o estado. Por isso, é preciso reforçar os cuidados. Esse período, obviamente, pelo acúmulo de água e pela biologia do próprio mosquito, isso tudo favorece que realmente você tenha muito mais mosquito e, obviamente, tendo mais mosquito também, a ocorrência mais intensa da doença. Então, realmente, a gente tem intensificado os trabalhos para evitar que mesmo essa intensificação de chuva, a gente tenha uma situação, vamos dizer assim, estável em relação às arboviroses. Além da dengue, zika e chikungunya também estão aproveitando esse tempinho de chuva para se multiplicar. É um esforço conjunto entre os agentes de saúde e a população.
Assim como estamos unidos para combater a pandemia, precisamos ficar de olho na transmissão das arboviroses. Com esse mosquito aí, também não dá para relaxar. 80% dos focos que a gente acha estão dentro do domicílio. Então, a população ela tem que trabalhar como um agente, se assim a gente pode chamar. Né? Então, que ela lembre de uma vez por semana é suficiente ela fazer uma vistoria no seu imóvel. Tem aumentado o número de adultos jovens que sofrem infartos. Entre os fatores de risco estão tabagismo, hipertensão, altas taxas de gordura no sangue, estresse e sedentarismo. Com menos de 41 anos, o Ivan sofreu um infarto. Sou portador de hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia e hiperuricemia. Sou ex-tabagista, fazia uso de álcool 3-4 vezes por semana e não tinha uma dieta nada saudável. Conhecido como ataque cardíaco, o infarto acontece quando existe um bloqueio do fluxo sanguíneo para o coração. O principal sintoma é dor ou desconforto na região peitoral, o que exige cuidados médicos o mais rápido possível. Entre os fatores de risco estão altas taxas de gordura no sangue, diabetes, hipertensão, tabagismo, sedentarismo e estresse. Segundo o Ministério da Saúde, no SUS são feitos mais de 128 mil procedimentos por ano relativos ao infarto. Ainda assim, ele é a causa da morte, em média, de 114 mil brasileiros anualmente. E os jovens estão cada vez mais fazendo parte dessas estatísticas. Com a pandemia, o sedentarismo, o tabagismo, a ansiedade, o nervosismo têm acometido muitas pessoas. Isso tem antecipado a placa de aparecimento desta placa que entope as artérias do coração. Tudo isso tem relação com a forma como nós estamos vivendo em sociedade. A tendência é que pessoas mais jovens comecem a apresentar os problemas que normalmente ocorriam já depois dos 50 anos de idade. Especialistas explicam que o infarto é mais letal em jovens. Eles costumam ter menos canais de revascularização do músculo cardíaco, que são formados ao longo da vida. Ou seja, a distribuição do fluxo sanguíneo é geralmente menor. Por isso, mais importante que a idade, é preciso ficar atento aos fatores de risco. O ideal é que a pessoa não seja tabagista, que pratique uma atividade física regular. Não precisa ser uma atividade física extenuante. A pessoa tem que ter uma alimentação que a gente chama saudável, base de peixes, carne branca, frango, legumes, verduras. Evitar o estresse e diagnosticar e tratar adequadamente a pressão arterial, a glicose e o colesterol. A Secretaria Nacional do Consumidor lançou um guia para orientar sobre a prática de preços abusivos na economia. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, a elevação no valor de uma mercadoria ou de um serviço sem justa causa é proibida no país. A ideia é criar normas que identifiquem o que é um aumento abusivo para facilitar o trabalho dos PROCONs. Na prática, o que se busca é saber a diferença entre preços abusivos que violam o equilíbrio e a boa-fé nas relações de consumo e os aumentos justificados por reajustes em toda a cadeia produtiva. Nem todo aumento de preço é abusivo. E para investigar, o guia prático nos ajuda bastante, com certeza. É muito bem-vindo mesmo, porque nos dá o direito de entender esses impactos. Para a área econômica, o novo guia vai agilizar e valorizar o trabalho de fiscalização e proteção do consumidor, além de facilitar a conclusão de processos administrativos. Para garantir que, ao final, se de fato houve uma conduta lesiva ao consumidor, ela possa resultar numa punição sustentável. É gerar um ambiente de segurança jurídica, de proteção e defesa do consumidor, sem criar um ambiente que vá afastar a inovação, novos incentivos para a promoção da concorrência e do desenvolvimento econômico. Um chaveiro de Fortaleza mudou o foco do estabelecimento. A banca se transformou também em posto de troca de livros. O acesso é simples. Para levar um livro sem pagar nada, o leitor tem que deixar outro no lugar. Tudo isso na banca do Chaveiro Livreiro. A banca fica perto da farmácia, do ponto de táxi, da pracinha e da delegacia. Antes, o espaço só servia para que os moradores fizessem cópias de chaves. Hoje,
são os livros que roubam a cena. Viajei sempre sem sair do lugar através de um livro. Meu passaporte, justamente um livro. E em homenagem à minha filha e os grandes amantes da literatura, eu criei esse espaço aqui para as pessoas virem aqui, trocar. Não precisa nem um tostão, nada, nem um centavo, nada. O que precisa é a boa vontade de trazer um livro bom, bem cuidado, e vai receber um livro bem cuidado também. O espaço parece pequeno, mas mais de 1000 livros já passaram por aqui. Tem muita gente que nem sabe mais se chama o seu Oliveira de chaveiro ou de livreiro. A iniciativa dele foi a chave certa para que uma grande mudança acontecesse por aqui. Clássicos estão lado a lado com exemplares da literatura brasileira e outros mais atuais. Dá para encontrar desde um título como Marley e Eu até raridades. Este daqui é uma segunda edição da obra de Leonardo Mota e foi compilado em 1967. O livro traz gravuras de Lampião e do Cangaço, em um traço único. Ao guardar livros, tudo foi pensado para incentivar a troca de conhecimento e estimular a leitura. E é de graça. A única exigência para levar um título para casa é deixar outro livro em troca. E é claro que Oliveira tem os seus livros preferidos. Alguns deles ficam em um lugar especial, onde ninguém toca. Os livros tomaram o lugar das chaves, mas os dois se completam no sonho do homem. Tanto que Oliveira não se atrapalha quando eu pergunto se ele prefere chaves ou livros. Através da minha profissão é que eu consigo, é o que traz o cliente para cá. Vem fazer uma chave, eu conheço vários clientes que quando chegam aqui a fazer uma chave e não sabia do espaço. Então, a chave foi o que abriu o segredo da grande conquista desse espaço aqui. Os livros estão tomando espaço mais do que as chaves, mas as chaves foi um grande segredo e um grande triunfo para trazer as pessoas que gostam de leitura para cá. O Boletim de Notícias está terminando. Até a próxima!